Os 3 anos mais quentes, desde que há registros, com esta situação de seca que conhecemos, já com dificuldade de abastecimento às populações em alguns concelhos, há medidas de urgência que podiam estar a ser decididas e não estão? Quais são? Eu só queria acrescentar ao que o João referiu, que para além de todos estes déficits e de desinvestimento na parte florestal, o constrangimento do clima e a sua evolução recente e previsível para as próximas décadas torna estes problemas ainda mais agravados. E, portanto, o que nós estamos a verificar é uma sequência de anos onde, por um lado, as últimas décadas tem havido menos precipitação, mas, ao mesmo tempo, o aumento da temperatura e da evapotranspiração do solo e das plantas implica menor disponibilidade de água disponível para recursos hídricos para a agricultura. E esse constrangimento, nós sabemos atualmente, não o sabíamos há 10 anos, mas sabemos atualmente que já resulta em grande medida da emissão passada dos gases de efeito estufa, porque quando o modelamos não conseguimos reproduzir a frequência e a magnitude das secas e das ondas de calor que se têm verificado nos últimos anos. Estou a falar da onda de calor de 2003, da seca de 2005, da seca de 2012, desta seca. Esta sequência muito próxima de grandes secas e de ondas de calor como ocorreram este ano, com um verão perfeitamente anómalo a ocorrer entre junho e outubro, vai dificultar imenso, e que se prevê que continue, porque isto é um processo com muita inércia. Mesmo que parássemos agora a emissão dos gases de efeito estufa e passássemos todos a andar de bicicleta e a pé e a utilizar energias renováveis, este processo continua. O processo de aquecimento e o processo de acidificação dos oceanos continua, tem muita inércia, porque as moléculas de CO2 demoram muitos anos a reciclar, portanto, estão muito tempo na atmosfera. E isto para dizer que os constrangimentos e as dificuldades estruturais que referiu vão ainda ser maiores daqui a 10 e a 20 anos. E, portanto, urge, de facto, o assunto ser assumido como um assunto gravíssimo. Até porque nós estamos a verificar que algumas destas secas, como a atual, por vezes já não necessitam de uma diminuição de precipitação tão grave como foi em 44, 45. Ou seja, o efeito da temperatura a aumentar, o efeito das sucessivas ondas de calor, faz com que um déficit de 30%, 40% de precipitação, que é grave, mas não é espetacularmente grave. Certo. E o efeito da temperatura acrescido ao efeito da precipitação torna uma seca grave numa seca extremamente grave. E, portanto, se não tivermos a noção de que estes assuntos estão cá para durar e que não se compõem com um bocadinho mais de barragens, como mais uma empresa pública, que o assunto não vai ser bem lido. É como aos fogos. É muito parecido com a questão dos fogos, onde um consultor, que agora foi ouvido pelo Governo, há cerca de 10 anos, a seguir aos incêndios de 2003, 2005, afirmou da forma como as coisas estão organizadas em Portugal, dentro de uma década, eu prevejo que ardam 500 mil hectares no ano, e foi exatamente isso que aconteceu. E na altura, porque eu lembro que falei com ele na altura, muito da classe política achava que não haveria grande drama e que era impossível voltar-se a repetir anos dramáticos como 2003, 2005. Pois 2017 veio a provar que quando os problemas estruturais não são tidos em conta, na atualidade, ninguém as coisas não melhoram por si mesmo, não é? É como tentar tratar um cancro com aspirinas, não é? Exatamente. Mas olhando para aquilo que temos hoje, já percebemos, não é com mais barragens, portanto será com uma mudança de atitude e com um consumo mais eficiente e mais racional da água, provavelmente com uma alteração do tipo de agricultura e de espécies que muito provavelmente a agricultura de regadio, como o tomate e o milho, não sei se terá os dias contados, não sei, não sou especialista em agricultura, mas parece-me que terá efetivamente que haver um uso muito mais cuidadoso, como fazem os israelitas, que estão num ambiente ainda mais semiárido que nós, e têm um uso, foram eles que inventaram a irrigação gota a gota, e tem que se generalizar isso, que já é utilizada no Mediterrâneo, em muitas culturas, mas que tem que ser generalizado, tem que se utilizar a água, cada gota, de uma forma muito mais eficaz. Mas estamos sem tempo, não é?
da forma como as coisas estão a evoluir, da forma como nós vemos esta sucessão de secas muito intensas e muito dentro daquilo que eram as previsões há 10 anos e a forma como nós vemos os cenários para o futuro, onde cada vez mais a zona do Mediterrâneo, onde Portugal se insere, é considerada um hotspot para alterações climáticas. Porquê? Porque os modelos postos a funcionar por grupos americanos, europeus, japoneses, chineses, apontam todos na mesma direção da chamada aridez crescente e de fatores que potenciam, por um lado, secas mais frequentes, como eu disse, e ondas de calor, porque os dois fenómenos estão associados. Quando temos secas, como verificámos em 2005 e este ano, e temos, quando entramos no fim da primavera e início do verão, com os solos muito secos, quando o calor aperta numa onda de calor normal, na verdade o que acontece é que se tivéssemos água no solo, ela evaporava e refrescava o ambiente. Ao não haver água no solo, temos mais chamado calor sensível e aumenta a magnitude da onda de calor. Isso verificou-se perfeitamente em 2003, em 2005 e agora em 2017. Meus senhores, muito obrigada aos dois. Muito boa noite. Obrigado. Boa noite.